Eu queria falar um pouquinho, então, Alan, mais da LDO. A gente tem, por exemplo, uma previsão de gastos de 12 bilhões e 800 milhões só para o funcionamento do Congresso Nacional, né? Só de servidores, o Congresso Nacional tem mais, né, em número, do que 70%, uma grande parte dos municípios brasileiros. Quer dizer, a população dos municípios, 70 e poucos por cento dos municípios brasileiros, é menor do que a quantidade de servidores no Congresso, né? Isso a gente vai ter que esperar uma boa vontade dos nossos parlamentares para mudar algumas coisas ali, reforma administrativa, porque é um gasto, 13 bilhões quase por ano, dá mais de 1 bilhão por mês para a manutenção do funcionamento do Congresso. É demais. É demais, é um absurdo e volta naquela questão, né, Lacombe? O orçamento é limitado, então esses 13 bilhões estão deixando de ser usados em outras áreas, como saúde, como educação, como segurança pública. Apenas aqui, para efeito de ilustração, tem esse dado aqui, por exemplo, o orçamento de 2021 do governo federal para a segurança pública foi de 12 bilhões. Então, a gente está falando que o orçamento do Congresso é maior do que o orçamento para a segurança pública num país que tem 70 mil assassinatos por ano. É duro. É maior do que o orçamento de muito ministério também. Eu esqueci o número exato, mas é maior do que o orçamento de muito ministério. Maior que saneamento básico, por exemplo, muito maior. Enfim, é um número astronômico. Estamos fazendo as escolhas erradas. Constantino, acho que agora voltou o sinal do Consta. Alan, boa tarde. O Departamento de Estado americano divulgou essa semana o documento Declarações de Clima de Investimentos de 2021, que analisa 170 países, né? Eles alertam os investidores sobre política econômica argentina, muito intervencionista, que vai na direção equivocada, e eles, por outro lado, reconhecem que as reformas têm melhorado o ambiente de investimentos no Brasil, apesar, claro, de o país seguir muito custoso. Nós temos visto aí o embaixador Todd Chapman, que está de saída, ele defendeu muito aí o Brasil, tem reconhecido isso, enquanto que tem muita gente militante aí que fica tentando vender a ideia de que a nossa imagem está péssima lá fora. E às vezes são os mesmos que defendem, por exemplo, a Argentina, né? O que vem sendo feito na Argentina, seja na pandemia, que não é a nossa área, seja na economia, que visivelmente é catastrófico. Eu queria que você fizesse uma análise dessa visão mais macro aí, das direções que tem ido o Brasil na margem e a Argentina, e o que isso pode impactar a gente, né? Porque é um dos grandes parceiros nossos e está lá no Mercosul. Legal, Constantino, um prazer falar contigo. A gente percebe, apesar, né, de uma ineficiência ainda muito grande por parte do Estado brasileiro, com gastos muito excessivos, mas há uma mudança muito estrutural de paradigma, eu digo a partir de 2016, com uma mentalidade mais liberal, né, no Brasil. Então, isso começou ali com o governo Temer, com algumas reformas bastante importantes, reforma trabalhista, a própria PEC dos gastos, uma tentativa de reforma da Previdência. E aí, reformas que continuaram no governo Bolsonaro, como a própria reforma da Previdência, marco do saneamento, marco do gás, independência do Banco Central. Então, tudo isso, né, como você bem sabe, são reformas liberais. E eu acredito que isso teve um efeito para um crescimento mais robusto previsto para esse ano, em torno de 5%, seguindo o crescimento da economia mundial, e um decréscimo de PIB que não foi tão grande quanto outros países e muito menor do que o previsto, os 9% que estavam ali no início de 2020, né? Então, tudo isso são sinais muito positivos. É óbvio que tem muita lição de casa para a gente fazer no enxugamento da máquina pública, mas cada vez que a gente caminha numa direção de mais liberdade econômica, a gente colhe benefícios, ao contrário da Argentina, como você mencionou, que caminha em medidas cada vez mais estatizantes e isso tem prejudicado bastante o país. É claro que uma deterioração da economia do nosso vizinho é ruim porque a Argentina acaba sendo um parceiro comercial para o Brasil. Não o principal, mas acaba tendo um efeito sim para a nossa economia.